Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Hoje nos reunimos para realizar nossa ação de graças ao Pai. Portanto, felizes, animados, devemos estar para acolher seus mandamentos e buscar neles luzes para a caminhada cristã rumo à Páscoa. E em Cristo crucificado, ressuscitado, firmemos cada vez mais nosso encontro com Deus e façamos experiência do seu amor. E o Evangelho deste domingo, dia 7 de março de 2021, é o Evangelho de João, o capítulo 2, versículos do 13 ao 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos na Quaresma. É o tempo favorável para a renovação interior, perdão dos pecados, um tempo em que somos chamados à reconciliação com Deus e também com o nosso próximo. É um tempo de descobrir de novo o sacramento da penitência, da reconciliação, que nos faz passar das trevas do pecado para a luz da graça e também da amizade com Jesus. Portanto, não podemos esquecer o grande vigor que este sacramento tem para a vida cristã. Ele nos faz crescer na união com Deus, fazendo-nos recuperar a alegria perdida e experimentar a consolação de nos sentirmos acolhidos pessoalmente pelo abraço misericordioso de Deus. E para compreendermos melhor, queridos, o Evangelho de hoje vem nos mostrar Jesus expulsando do templo de Jerusalém os vendedores de animais e os cambistas. É uma das poucas vezes em que o Evangelho nos mostra uma cena onde Jesus aparece numa atitude mais tempestuosa, movida pelo desrespeito de muitos pela casa de Deus. E tínhamos a convicção de que Jesus se mantivesse sempre calmo,
manso, tranquilo, mas nessa ocasião ele mostra um aspecto diferente. Jesus, queridos, repudiou tudo aquilo energicamente, fazendo até um chicote de cordas para expulsar todos aqueles profanadores, dizendo-lhes: tirem isso daqui. Não façam da casa de meu pai uma casa de comércio. Neste momento, alguns judeus perguntaram: que sinal nos mostra para agir assim? Na verdade, o sinal que Jesus dará como prova da sua autoridade será precisamente a sua morte e ressurreição, quando responde: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Assim, queridos, o Senhor falava do templo do seu corpo, e os discípulos bem o reconheceram depois da ressurreição e creram no que ele havia dito. A casa de oração havia sido transformada em uma casa de negócios, um covil de mercadores. Os negociantes estavam vendendo os animais para os sacrifícios prescritos sim pela lei do Antigo Testamento. E expulsando os vendedores dos animais, Jesus queria dizer que aqueles sacrifícios não tinham mais valor. Os judeus acreditam que Deus habita no templo de Jerusalém e é ali que eles vão para oferecer-lhe sacrifícios. Julgam eles que lhe agradam o perfume do incenso e também o sangue das vítimas. Mas Jesus mostra que, em breve, Deus construirá para si um novo templo, no qual serão oferecidos sacrifícios que lhe agradam. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, é muito importante que possamos compreender que todos nós somos o corpo vivo, o templo vivo, e é o Espírito Santo que nos dá a vida, quem nos une. A igreja, sim, é o templo e corpo, formado por todos os batizados e é manifestação visível da presença do Senhor ressuscitado. Por isso ela celebra os sacramentos, todos decorrentes da Eucaristia, com a qual somos alimentados e nutridos. Ela, a igreja, aquela que leva o Senhor com sua liturgia, a esposa sem ruga e sem mancha, que foi purificada pelo próprio esposo, o Cordeiro imolado. Assim, queridos, podemos compreender que, com a ação de Jesus da expulsão dos vendilhões, ele vem sim purificar o templo de tudo aquilo que não condiz com a casa de Deus. O templo já não é mais importante em si mesmo, na sua grandiosidade material. A sua importância está em ser símbolo de Jesus de Nazaré. Por isso, pode até ser destruído em 3 dias, mas não pode ser manchado. Com a Páscoa de Jesus, começa um novo culto, o culto do amor, e um novo templo que é Ele mesmo, Cristo ressuscitado, mediante o qual cada fiel pode adorar Deus Pai em espírito e verdade. E com a vida de Jesus, o templo de Jerusalém estava para perder o seu sentido. O verdadeiro lugar de adoração de Deus é agora o próprio corpo crucificado de Jesus. O templo é construído em 3 dias. Jesus é o centro, queridos, do culto em espírito e verdade. Jesus ressuscitado é o templo do novo culto. E toda oração, toda oferenda a Deus deve ser feita a partir de então em Cristo Jesus, para que sejamos um culto espiritual vivo, santo e agradável a Deus. Portanto, que saibamos também todos nós, enquanto membros de Cristo, ter para com a casa de Deus o mesmo zelo que Jesus demonstrou ter. Que o Senhor nos faça percorrer este tempo quaresmal seguindo um itinerário de conversão, de penitência, para podermos eliminar da nossa vida todo o pecado, purificando assim o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia. Não se esqueça, é muito importante o seu like neste vídeo. Compartilhe também o Evangelho de hoje. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.